Bom dia, gente! Nos próximos slides, colocamos os pontos que julgamos mais interessantes e importantes na análise do atendimento de Glória. O grupo ele é composto por Dani Frisso, Esther Ayolfi, Lara Cândido, Lisa Rocha, Luiz Espelta e Valentina Morandi. Vamos começar a analisar o primeiro atendimento. O nosso grupo ele fez comparação com as respostas dadas no início do semestre para agora, e acreditamos que a queixa principal ainda é o sentimento de culpa por estar mentindo para a filha em relação a se relacionar amorosamente e sexualmente com outros homens. A gente acrescentou também o que julgamos ser um temor de Glória, o medo de separação versus o medo de união, onde quando há uma separação excessiva, corre o risco da perda da relação com o outro, mas se existe uma união excessiva, o risco é a perda da individualização. Outro ponto que acrescentamos foi a importância do indivíduo em ser aceito e compreendido, para que assim ele abandone as defesas e os medos e prossiga em um caminho construtivo. Às queixas secundárias também acrescentamos alguns conhecimentos adquiridos. Julgamos que Glória procura por uma aceitação dos outros e dela mesma, e que ainda existe a culpa pelos seus relacionamentos atuais e a vergonha pelo divórcio. É legal dizer que a teoria Gestalt busca entender como o paciente dá sentido ao mundo ao seu redor e com isso tende a levar ao porquê de tais ações e pensamentos. O Rogers propõe uma necessidade de organização de experiências já vividas por ela e também que ela está vivendo agora, para que assim ela consiga se desprender e prosseguir a vida, focando em seus aspectos positivos. Os impactos das queixas podem ser notados na sua vida familiar e social, onde só será possível reverter a situação se Glória resolver e organizar as experiências incompletas e mal resolvidas em sua vida. A respeito de como Rogers interveio e quais intervenções foram feitas, acreditamos que ele utilizou de 3 conceitos, citados anteriormente no vídeo, que para ele são de grande importância para que ocorra um bom aproveitamento da sessão e um bom relacionamento com o cliente, sendo elas a autenticidade e congruência, compreensão empática e aceitação incondicional. Rogers utilizava também de uma orientação não diretiva durante as consultas, o que nos remete à abordagem ACP que utilizava durante as sessões. A abordagem centrada na pessoa se baseia na relação de cooperação entre psicólogo e cliente, visando uma busca pela autorrealização. As primeiras impressões foram um pouco menos profundas, mas a gente conseguiu enxergar que a Glória ela tinha um medo de se expor, de estar à vista de todos, então ela sentiu uma insegurança de se sentir no centro das atenções, de estar no palco, né? Então ela preferia ficar sempre no canto. E nas queixas secundárias a gente conseguiu observar que ela esperava ser resgatada por ele, né? Ela queria que ele a acolhesse, a pegasse no colo como um bebê mesmo. E ela ficava muito na defensiva também. Ela sentia como se tivesse uma máscara, né, de falsidade nele. Então meio que isso impedisse um pouco que eles se conectassem. Pontos que eu gostaria de destacar sobre as novas interpretações que a gente teve em relação à conversa com o Pearls foi a mudança das duas queixas, porque a gente mudou as queixas. A primeira a gente relatou que seria a insegurança, a vergonha existencial e a necessidade respeitada dela, que a gente identificou vários momentos em que ela tenta fugir do confronto presente com o Pearls, falando do seu passado, fugindo pro passado. Quando ela coloca a máscara dela, essa máscara sofisticada que ele fala, em que ela coloca ele numa posição que ele tem que ser mais explícito na abordagem, onde ela fica projetando as fantasias dela nele. E na segunda queixa, a gente falou sobre a desconexão que ela sente entre ela e o Pearls, esses comportamentos ásperos e frustrados que ela demonstra. A gente identificou nela reclamando com o Pearls que não estava se sentindo respeitada, representada, e a necessidade de meio que ele resolver as coisas por ela, dela querer que alguém retire ela do canto, e ela não sentir que ele tá fazendo isso por ela. Então ela não sente que tá sendo não tá tendo reciprocidade no carinho. A gente também identificou bastante do conflito não verbal e verbal nessa parte, onde ela fala que ela tá se sentindo amedrontada, no início da sessão, sorrindo. Então ele provoca nessa parte, faz ela ficar desconfortável. Então a gente identificou a queixa secundária mais ou menos sendo isso. Uma outra parte que eu achei muito interessante foi o jeito que ele interviu, porque essa forma da provocação para poder
ela fazer o acting out para poder mostrar as demandas dela e ver quais são os conflitos internos, eu achei muito legal. A gente do grupo sentiu essa provocação. É bem instigante, assim, e ver como ela lida com o ambiente, o resgate que ela consegue pegar do ambiente, o reforço que ela consegue pegar. Eu achei uma análise muito boa, uma sessão muito presente, que utilizou muito o aqui e o agora, de verdade. Nem só as coisas que ela tá vivendo atualmente na vida, mas a relação dela com o terapeuta, a relação dela com a situação. E ele conseguiu analisar isso, ele conseguiu utilizar disso e tentar prover para ela os meios para identificar. A gente gostou bastante dessa conversa dela com o Peirce e sentimos também essa intensa provocação e essa necessidade de provar um ponto que ela sentia para ele. Nossa análise da sessão com Rogers teve pouca mudança no pensamento final. A gente notou a diferença na formulação da impressão, tendo muito mais conteúdo para olhar, como, por exemplo, enxergar de forma mais profunda as culpas da Glória. E a gente também aprofundou o sentimento de culpa que a Glória descreveu, relacionando com a crença de Rogers sobre a autonomia, sobre sua necessidade de compreensão e aceitação. Na nossa impressão de Peirce, tanto nossa queixa principal quanto a secundária mudaram. Na principal, a gente conseguiu distinguir melhor o que a Glória descrevia, além de a gente ter conseguido com maior eficiência observar seus comportamentos não verbais se contradizendo com os verbais. Também um fator que fez mudar a nossa impressão foi a gente entender melhor a tática de Peirce, porque a gente conseguiu entender em seu comportamento provocante a eficácia do acting out, onde a Glória projetou seus medos e inseguranças de uma forma presente e inconsciente. Devido ao conteúdo aprendido sobre a Gestalt, foi possível ter essa compreensão da análise de Peirce, de observar a recusa dela de se entregar à sessão e ficar voltando no seu passado, ou em suas projeções em sua máscara, onde coloca Peirce como detentor da verdade e ela pequena garota que estava recuada. Um ponto comum entre as duas abordagens seria a importância tanto da linguagem verbal quanto a não verbal. Na psicanálise, ambos os comportamentos são de extrema importância para conseguir analisar o inconsciente, através do que o indivíduo consegue identificar verbalmente e do que só consegue expressar não verbalmente. Na Gestalt também vemos essa importância, pois o conflito entre esses dois comportamentos revela o seu potencial perdido, que é o objetivo do terapeuta, identificar esse potencial e prover meios do indivíduo recuperá-lo. Em ambas as abordagens também individualizam as experiências. Os pontos de divergência entre a psicanálise e a Gestalt-terapia seria no jeito escolhido para analisar o sujeito, uma vez que, na psicanálise, é utilizado do passado e de experiências do inconsciente, onde, pelo método de associação livre, o psicólogo tenta entender o inconsciente do paciente para assim ajudar em suas demandas, enquanto na Gestalt é utilizado o presente, aqui e agora, pois é utilizado a fenomenologia, em que é necessário analisar os fenômenos atuais da vida do indivíduo a partir de sua perspectiva subjetiva.